eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic e com o lançamento de Pantera Negra, Wakanda pra Sempre, a gente encerra a polêmica fase 4 do MCU. Então no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que rolou, né, nesses vários filmes e séries que foram lançados, quais foram as temáticas, né, que carregaram essa fase 4 e se ela é realmente tão ruim assim quanto muita gente acha. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever para não perder outros vídeos como esse. E se você gostar desse vídeo, deixa um like que me ajuda demais a esse vídeo chegar a mais pessoas, ou você pode também compartilhar com o seu amigo que é fã da Marvel também. Antes da gente começar, queria avisar que eu não vou falar aqui sobre 3 obras que saíram aí durante a fase 4, mas que eu não considero como parte da fase 4, né, na questão narrativa, que foi a série I Am Groot e também os especiais Lobisomem da Noite e o especial de Natal do Guardiões da Galáxia, que vai sair ainda. Eles estão saindo nesse período, mas eles são meio que coisas extras, né, não fazem parte da narrativa mesmo da fase 4. Então nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre os 15 filmes e séries que foram lançados aí nesse período, desde janeiro de 2021 até agora novembro de 2022. Vamos começar pelo começo, né, como que iniciou essa fase 4. Ela começou, como eu falei, em janeiro de 2021, que foi um período ali durante a pandemia, que ainda estava muito intensa e que a ida ao cinema ainda não tinha voltado ao normal. Então acabou que o Disney Plus, né, o streaming da Disney, se tornou uma ferramenta muito importante nesse processo, né, não só de ter as séries lançando por lá, mas também até lançamentos híbridos, né, de filmes no cinema e no Disney Plus e tudo mais. Então o Disney Plus foi uma ferramenta muito importante, tão importante que a fase 4 iniciou no Disney Plus, né, com a série de WandaVision. E esse início foi um grande sucesso, porque eu acho que a série, ela trouxe uma abordagem muito nova, muito fresca, com um formato diferente e também trazendo uma personagem que é muito querida e que teve mais espaço para desenvolver, né, a sua história. Eu acho que todo mundo tava com muita saudade também de conteúdos da Marvel e tinha essa coisa da gente poder comentar toda semana. Então WandaVision foi realmente um marco dentro do universo cinematográfico da Marvel de uma forma geral e foi realmente um início muito forte, muito positivo. Mas olhando para trás, né, e olhando todo o desenvolvimento das séries da Marvel no Disney Plus, será que foi realmente tão positivo assim as séries? Porque assim, pra mim, WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal foram 2 grandes acertos, porque eu acho que elas foram séries que não só deram mais espaço pra personagens que eram super queridos e que, se a gente fosse esperar ter filmes próprios, a gente não ia nunca, né, receber esse mimo, mas essas 2 séries pra mim também foram muito pensadas como séries. Isto é, cada episódio tinha uma história e levava a narrativa maior pra frente. As 2 séries, pra mim, com abordagens muito diferentes, elas tinham narrativas que fazia sentido serem seriadas. E cada episódio tinha uma coisa pra gente comentar e, enfim, destrinchar ali no desenvolvimento desses personagens e dessas histórias. Já de Loki em diante, eu acho que a gente começou a perceber um formato, né, um padrão nas séries da Marvel no Disney Plus. E quando eu digo de Loki pra frente, eu não incluo o What If, porque o What If era uma série antológica, né? Cada episódio era fechado em si próprio, então acho que ela ainda funcionou sendo semanal, e depois a gente vai falar mais pra frente melhor sobre ela. Mas Loki, Gavião Arqueiro, Miss Marvel, Cavaleiro da Lua, todas elas caíram no mesmo padrão. E o padrão que eu digo é que basicamente essas histórias, todas elas, são longos filmes, né? São filmes de 6 horas que eles divulgavam, né, toda semana um pedacinho. E meio que se tornou uma coisa frustrante pra mim, pelo menos, toda semana esperar um novo episódio e a gente andar 1 milímetro pra frente com a história, às vezes nem isso. Então, pra mim, eu acho que as séries da Marvel, elas seriam muito mais bem-sucedidas, eu acho que trariam muito menos frustração pra gente como público se elas fossem lançadas de uma vez pra gente maratonar, como realmente esse filme longo, né? Esse filme de 6 horas que você assiste realmente tudo de uma vez. E eu acho que muito desse gosto amargo que existe na fase 4, pelo menos pra mim, deve-se muito à questão das séries, porque a gente teve bastante série, né? E na medida que uma terminava, a outra já começava meio que em seguida. E aí eu acho que começou a ficar muito repetitivo por elas seguirem, a série seguirem uma mesma estrutura toda vez. E acabou que, de certa forma, deu uma leve saturadinha, né? Eu percebi que algumas pessoas que não são fãs muito assíduos, né, do MCU, que acompanham mais casualmente, começaram a desistir, começaram a parar de acompanhar. Mas eu acho que mesmo pra gente que é muito fã,
acabou perdendo essa coisa especial de quando tinha um novo projeto da Marvel, né? Da gente chegar no cinema e ver a abertura e ser aquele momento especial. Isso acabou ficando meio que normalizado e, de certa forma, banalizado com as séries, né? Porque tava sempre lá toda semana e muita coisa e, não sei, pra mim eu acho que muito da frustração que eu tive ao longo da fase 4 foi por conta das séries. Então eu acho que se fossem menos projetos, com espaço de tempo maior, né, entre um e outro, e sendo lançado todos de uma vez, as séries, eu acho que elas seriam muito mais bem-sucedidas e talvez passassem menos essa sensação de que nada tá acontecendo na história. Mas bom, o que é essa fase 4, né? Qual que é o objetivo dela? Pra mim, a fase 4 sempre foi esse novo capítulo para abrir novas portas, trazer novos personagens e principalmente rolar essa passagem de bastão, né? De passagem de manto de personagens já queridos e tendo aí como ponto principal narrativo o tal do multiverso. E durante a San Diego Comic Con desse ano de 2022, o Kevin Feige confirmou qual que é realmente, né, o novo arco narrativo do MCU, falando que a fase 4 é a introdução da saga do multiverso. Então, da mesma forma que a gente teve nas fases 1 a 3 a saga do infinito, agora nas fases 4 a 6 a gente vai ter a saga do multiverso. Então, a fase 4 é como se fosse uma história em 3 atos, né? A fase 4 é basicamente o primeiro ato dessa grande história que vai encerrar só no final da fase 6. E aí, as coisas começaram a fazer mais sentido pra mim, porque no começo da fase 4 eu tinha muita sensação de que eu não sabia o que estava acontecendo, qual que era o objetivo dessa fase, qual que era o fio condutor, né? Qual que era o objetivo dela. E agora as coisas começam a fazer mais sentido, especialmente agora que terminou. Olhando pra trás, eu acho que a gente consegue encontrar algumas temáticas, né, que se repetem, que trazem uma certa coerência de uma forma geral, né? Eu acho que ainda assim, os filmes e as séries individualmente, eles não se conectam muito. Mas eu não acho que isso necessariamente é uma coisa ruim, porque eu acho que é muito importante que cada obra se sustente sozinha. E eu acho que esse é um problema muito grave das primeiras fases da Marvel, que tinha vários filmes que a gente chegava lá e ele meio que não tinha uma história direito pra contar, exceto colocar alguns elementos que vão ser importantes pro universo de uma forma geral. Mas a história em si daquele filme é meio qualquer coisa. Então, eu acho que é importante que a história se sustente sozinha, mas eu não tava entendendo pra onde que a gente ia. Então, olhando pra trás agora que terminou, consegui encontrar algumas temáticas bastante importantes, assim, que a gente vê que sustentaram realmente essa fase 4, que foram principalmente a questão da perda e do luto, a questão da família, a questão de passagem de bastão, passagem de manto e também, né, o multiverso. Algumas dessas obras da fase 4 acabam abordando mais de um tema e às vezes em níveis diferentes, né? Umas aprofundando mais, outras menos. Então aqui eu vou separar por tópicos e a gente vai comentar um pouquinho as obras que se destacam em cada um desses temas. Vamos começar falando com a questão da perda e do luto, que eu acho que é um ponto muito importante e que é um reflexo muito grande do encerramento da fase 3. Porque a gente teve ali, né, entre Guerra Infinita e Ultimato, o momento mais dramático que a gente teve no MCU até então. A gente teve muitas consequências, a gente teve muitos encerramentos de arcos de personagens queridos. Então, como que a gente ia seguir em frente, não só a gente como público, mas os personagens ali dentro, como que a gente ia seguir em frente sem lidar com as consequências de tudo que aconteceu. Então eu acho que um ponto muito importante dessa fase 4 foi realmente mostrar as consequências disso, e não só para os personagens, para os heróis, mas para as pessoas ali em volta, né, para os civis normais que vivem no mundo em que super-heróis existem, em que deuses nórdicos descem na Terra, em que o cara roxo estala os dedos e todo mundo some. Então eu achei muito legal da gente realmente sair um pouco dessa bolha só dos protagonistas e dar uma olhada no mundo em volta, né? Como que as pessoas estão lidando com isso. Então, pra mim, Falcão e o Soldado Invernal, Gavião Arqueiro e Miss Marvel foram bastante importantes pra gente ter um vislumbre, né? Além do que a gente costumava ver
fazer na Marvel até então a gente viu não só as consequências na vida das pessoas, mas também como que os civis enxergam esses heróis, como que tratam eles e como a existência deles afetam a vida das pessoas. Então a Kate Bishop, por exemplo, e a Kamala Khan, elas são duas personagens que mostram pra gente como que elas foram influenciadas por existirem essas figuras heróicas, né, no mundo em que elas vivem, e como que isso moldou muito de quem elas são, né? A Kate se inspirando no Clint, e a Kamala criando esse amor, né, enorme de fã pelos Vingadores, especialmente pela Capitã Marvel. E já em Falcão e o Soldado Invernal, que já era uma série mais pé no chão, né, ela trouxe um lado um pouco mais feio ali dessa situação, como, por exemplo, o que aconteceu com algumas pessoas que voltaram, né, do estalo do Thanos e não tinham onde morar, e não tinham o suporte do governo, ou o próprio Sam, que é um Vingador, mas não consegue nem um empréstimo num banco, sabe? Então eu achei muito legal o fato da gente dar uma olhada na vida real, digamos assim, desses personagens e desse universo, né, trazendo um pouco mais próximo da realidade. E dentro dessa questão da perda, a gente tem também muito forte o luto, porque a gente perdeu personagens e pessoas, né, dentro da Marvel, e a gente teve que lidar com as consequências disso. Então, em WandaVision, a Wanda tá lidando com a ausência do Visão, em Hawkeye a gente tem as consequências da morte da Natasha, em Falcão e Soldado Invernal, a do Steve Rogers, e em Pantera Negra, Wakanda pra Sempre, a perda tanto do T'Challa quanto do Chadwick Boseman. Então, nessa temática, eu acho que WandaVision e Pantera Negra são realmente os grandes destaques. Eu acho que foram as duas obras que trouxeram realmente essa questão do luto de uma maneira muito forte, muito intensa e muito verdadeira, né? Tanto a Wanda passando por vários estágios do luto e realmente refletindo sobre a sua vida de uma forma geral, quanto também no Pantera Negra, a gente tendo uma experiência que é muito rara da gente ver, que é a mistura da ficção com a realidade, em que o Ryan Coogler, que é o diretor do filme, mas também toda a produção, todo o elenco de Pantera Negra, de realmente usar o luto que eles estavam vivendo na vida real pela perda do Chadwick e incorporando isso dentro da história e fazendo uma homenagem pro ator e conseguindo encaixar isso também numa narrativa que colocasse uma importância no legado do T'Challa e colocando a Shuri tendo que lidar com tudo isso. Já Falcão e o Soldado Invernal e Gavião Arqueiro lidaram com a ausência desses personagens de formas um pouco diferentes, né? Porque eu acho que no Falcão a gente tá muito mais focado na jornada do Sam, né? E o que diz respeito ao Steve Rogers fala muito mais sobre o legado dele do que necessariamente sobre a ausência dele. E no Gavião Arqueiro, a gente vê muito mais o Clint lidando com esses próprios demônios, né, e das escolhas que ele fez durante o período ali do estalo do Thanos. E é claro que a ausência da Natasha, ela é importante, mas não é necessariamente uma temática forte, né, nessas duas obras. A gente tem outros aspectos ali da perda desses personagens. O outro ponto que eu comentei, né, é a questão de passagem de manto, de legado e também de introdução de novos personagens. Falcão e o Soldado Invernal, Pantera Negra 2, Viúva Negra e Gavião Arqueiro tiveram essa responsabilidade aí de passar o bastão pra frente, mas de formas um pouco diferentes. Falcão e o Soldado Invernal e Pantera Negra, eles passam o bastão para personagens que a gente já conhece, não tendo os seus mentores ali. Então, no caso, o Steve Rogers e o T'Challa não estão ali para realmente passar o bastão, apesar de que o Steve Rogers teoricamente passou pro Sam no final de Ultimato, né? Mas aqui o Sam, ele tá se questionando, então ele tem uma jornada própria sem o Steve pra contar, né? Pra conversar, pra debater o que tá acontecendo. E o mesmo acontece em Pantera Negra, porque a Shuri, ela realmente tá ali sem o T'Challa. Ela tem a mãe dela, é claro, mas é uma relação um pouco diferente. Já Gavião Arqueiro e Viúva Negra, a gente tem os personagens ali, e aí a gente tem novos personagens que são introduzidos e que são as novas pessoas que vão carregar aquele manto. O Viúva Negra é um caso muito específico, né, que é uma coisa que me deixa muito triste, o fato de que a Natasha não teve um filme enquanto a personagem ainda estava viva. Eu acho que esse é um grande erro desse filme, apesar de eu gostar bastante do filme, eu acho que ele perde muito da força dele pelo fato da Natasha já não estar aqui. Mas, de qualquer forma, a gente tem ela ali junto com a Yelena, que é a irmã dela e tudo mais. Então, é uma dinâmica bem legal de assistir. E o mesmo acaba acontecendo, de certa forma, em Gavião Arqueiro, porque a gente tem o Clint ali, vivo,
E a gente tem a introdução da Kate Bishop e essa dinâmica de mentor e aluna, digamos assim, entre eles dois. E é até curioso que justo essas duas obras, elas acabam se conectando de várias formas, né? Porque a gente tem a ausência da Natasha, que influencia na vida do Clint em Gavião Arqueiro, a gente tem a ida da Yelena, que está em Viúva Negra, em Gavião Arqueiro também, então essas duas obras são bastante conectadas. Já Shang-Chi, Eternos, Cavaleiro da Lua, Miss Marvel e She-Hulk tem o propósito de realmente trazer personagens novos para esse universo. She-Hulk e Cavaleiro da Lua, para mim, foram duas séries muito fechadas nelas mesmas. She-Hulk, pra mim, ela é completamente fora da casinha. Eu acho que é a obra mais diferente da Marvel até então, especialmente dentro da fase 4. Ela basicamente não se encaixa em nenhuma dessas temáticas, né, de perda, de luto e legado. Ela tá muito numa bolha própria, mas eu acho que é muito legal porque ela traz um formato muito diferente, que tá focado muito em ser metalinguagem, né, e de ter essa conexão com o público, de literalmente trazer coisas que acontecem na internet e jogam dentro da história, né, se mostram muito conscientes do que as pessoas falam e pensam sobre mulheres e sobre heroínas. Então, apesar de She-Hulk no começo não ter me agradado muito, principalmente por conta do humor, lá no final da temporada eu realmente passei a gostar da série. Eu acho que a partir do episódio 5, 6 mais ou menos, que eu fiquei, essa série é legal, eu acho que ela poderia ser mais assim, quem sabe mais pra frente a gente tem uma outra temporada, enfim, um pouco mais redonda. Eu acho que a série ela é um pouco, né, cheia de altos e baixos, mas eu acho que é muito positivo ela trazer uma coisa diferente, que era o que eu esperava muito de Cavaleiro da Lua. Eu achava que ia ser uma série muito diferentona, e eu acho que ela poderia ter ido mais fundo, né? Eu acho que o Cavaleiro da Lua é um personagem muito interessante nos quadrinhos, e a série, apesar de ter o Oscar Isaac, que é, assim, absurdo atuando, pra mim a série faltou, assim. Eu acho que ela poderia ter ido muito mais fundo nessas temáticas, que é um problema, né, como eu já falei, de várias séries, né? Eles acabam não aproveitando o tempo de uma série pra desenvolver realmente a história. Eles meio que, sei lá, picotam uma história muito simples que poderia ter sido um filme em vários pedaços que a gente tinha que aguardar a cada semana, que não levavam quase pra lugar nenhum. Já Shang-Chi, Eternos e Miss Marvel são algumas das minhas coisas favoritas dessa fase 4. Uma pena que Miss Marvel sofreu também do mal das séries da Marvel no Disney Plus, né? Se perdeu ali um pouco, mas os primeiros episódios pra mim são impecáveis. São algumas das melhores coisas que a Marvel já fez, junto com Shang-Chi e Eternos. Eu acho Eternos fabuloso, acho Shang-Chi muito divertido. E todas essas três obras, eu acho que elas têm muito em comum o fato de trazerem realmente umas abordagens bem diferentes, culturas diferentes, muita diversidade, que era uma coisa que a gente estava, sim, precisando muito na Marvel. Então esse lance que muita gente fica falando, porque agora é só lacração, não sei o quê. Não, gente, eles só estão refletindo o mundo como ele é de verdade. A gente precisa disso cada vez mais. Então eu acho que essas três obras não só introduziram personagens novos, mas também tiveram um papel muito importante de levar pra frente essa conversa de diversidade. Além disso, eles tiveram outro tema em comum, que é a questão da família. Bom, família não era uma coisa muito presente, assim, na Marvel nessas três primeiras fases, né? Eu acho que alguns núcleos bem específicos tinham algumas questões, às vezes mais sutis do que outros, né? Então a gente tinha o Thor, que lidava bastante com a questão da família, do irmão e, enfim, do legado, né? O Tony Stark tinha uma questão com o pai dele. O Homem-Formiga tinha a filha, né? Então, tinha um pouquinho disso, mas acho que nunca foi realmente uma temática muito desenvolvida, como tá sendo agora na fase 4, que a gente vê se repetindo várias vezes. Então a gente tem desde o desejo da Wanda de criar uma própria família, até a presença um pouco mais constante, né, de familiares dos nossos heróis, como a irmã do Sam em Falcão e o Soldado Invernal, como a esposa e os filhos do Clint em Gavião Arqueiro, até histórias que realmente trazem a questão familiar e, enfim, dilemas familiares como ponto central das suas narrativas, né? Então a gente vê isso em Shang-Chi, em Viúva Negra, em Miss Marvel, até em Eternos, Thor 4, Pantera Negra 2, a família tá sempre presente. Então, Eternos e Viúva Negra, a gente tem abordagens um pouco diferentes, já que a gente tem dinâmicas familiares, né, que não são necessariamente famílias de sangue. Eu acho que a gente vê muito mais
famílias que a gente escolhe, que a gente vai fazendo na vida, e dinâmicas até um pouco disfuncionais, né? Como a gente vê ali a Natasha com a família dela em Viúva Negra, é uma coisa meio peculiar, meio difícil às vezes de lidar. Em Eternos a gente vê esses seres que são super poderosos, mas que têm conflitos que são muito reais ao mesmo tempo. Então a gente tem dinâmicas familiares um pouco diferentes nesses dois filmes. Já em Pantera Negra 2, Shang-Chi, Miss Marvel e Thor 4, a gente vê um pouco mais essa questão de legado, né? De você realmente ter uma bagagem ali da sua família, de N formas, né? De o que você faz com os poderes que você tá trazendo, né, da sua família, ou como que você encontra o seu caminho próprio, entendendo mais sobre você mesmo, né? A gente vê muito dessas temáticas batendo nessas 4 obras. Thor, Amor e Trovão, pra mim, é um caso um pouco mais específico, porque eu acho que a gente já teve muito desenvolvimento do Thor na questão familiar nos outros filmes, e aqui a gente vê muito mais ele nessa questão do seu caminho próprio, né, dele tentando encontrar o seu caminho, mas a gente tem uma questão familiar também muito interessante, que é a filha adotiva, né, que ele ganha ali no final do filme, que é a Love, que é uma outra subtemática, assim, que a gente tá começando a perceber que se repete, não só nessa fase 4, mas que deve continuar se repetindo, que são os filhos. Então a gente teve a Wanda, né, criando os seus filhos lá em WandaVision, a gente teve a Love chegando aí em Amor e Trovão, e a gente teve, é claro, agora em Pantera Negra, a cena pós-crédito com o filho do T'Challa, que também se chama T'Challa. Então, parece, né, que os Jovens Vingadores vêm aí, porque não só a gente tá tendo muito essa coisa de filhos, né, dos nossos heróis, mas vários outros personagens jovens que estão sendo introduzidos fazem parte de grupos, ou que literalmente é o grupo dos Jovens Vingadores, ou outros grupos de heróis jovens, né? Então, se a gente for juntar todos os jovens que estão aparecendo aí, já dá pra gente fazer pelo menos uns 2 grupos, né? Porque a gente tem a Riri Williams, a Kate Bishop, a America Chavez, a Kamala Khan, os filhos da Wanda, né? O Wiccan e o Celery, o Patriota, o Kid Loki, a própria Love. No começo da fase 5, a gente vai ter a filha do Homem-Formiga voltando, né? A Cassie Lang. Então, claramente, né? O futuro da Marvel já está se formando aí com essa galerinha mais jovem. E bom, o último tema dessa fase 4 é o multiverso, que eu achei que seria uma temática muito mais presente, né? E na verdade foi só essa introdução, o que eu acho que no final das contas tá tudo bem, né? Eu acho que da mesma forma que a gente teve a Saga do Infinito, que levou um tempo até as coisas realmente andarem, tá tudo bem a gente ter essa introdução do multiverso nessa fase 4, mas será que tá sendo realmente bem feito? O que a gente teve realmente de obras que lidaram com o multiverso, né? Loki, What If, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E pra mim, meio que cada obra tem um multiverso diferente e trazem um aspecto diferente de mitologia, e pra mim as coisas estão muito bagunçadas no que diz respeito a multiverso. Até o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que pra mim é super, super incrível. Quando a gente para pra pensar um pouquinho, tem umas coisas que parecem que não encaixam. Então eu acho que, por enquanto, a única obra que pra mim realmente foi muito redondinha e fez muito sentido e que pra mim foi impecável, e inclusive é muito menosprezada, eu acho, pelo fandom, é What If. Eu acho que essa série, ela se beneficiou muito do formato de animação, que realmente conseguia trazer infinitas possibilidades, né? Eu acho que esse conceito da gente se perguntar, né, o que aconteceriam nessas histórias se uma coisa ou outra fosse diferente é muito legal. E eu amo essa primeira temporada de What If. Eu fiquei muito feliz que a série foi renovada. Eu adorava acompanhar os diferentes cenários e achei muito legal que no final das contas todas as coisas se encaixaram, né? A gente teve ali, né, os Guardiões no multiverso. Então eu acho que o What If é uma obra muito legal que faz muito sentido no que ela se propõe. E Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, apesar de que eu acho que tem umas coisas que não encaixam ali, é um acontecimento cinematográfico, né? Não tem como, foi muito especial. Então, com certeza, vai ficar uma coisa super marcada, né, nos nossos corações, poder ver todos os Homens-Aranhas juntos ali, Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland, foi incrível. Então, assim, no que diz respeito ao multiverso, pra mim, What If e Homem-Aranha 3 foram, assim, muito, muito legais. E principalmente porque eu acho que o Homem-Aranha, ele tinha uma tarefa super difícil e eles conseguiram, ao mesmo tempo,
dar fanservice pra gente, mas concluir, né, essa trilogia do Tom Holland e também começar um novo capítulo. Então, eu acho que esses dois foram incríveis. Já Loki e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, não gostei tanto assim. Eu acho que essas duas obras, pra mim, tinham potenciais absurdos e nenhuma das duas realmente cumpriu esses potenciais, né? Eu acho que o Loki, o começo era bem legal, mas, de novo, assim como outras séries da Marvel, meio que tem essa barriga no meio, né, em que nenhum desenvolvimento acontece. E eu acho que a própria série deu um tiro no pé, porque quando a série começa, a gente tá com o Loki do Vingadores 1, que é super vilão, né? E aí eles fazem o quê? Eles botam uma cena pro personagem assistir a vida dele inteira pra colocar ele no ponto que a gente conhecia, né? Do desenvolvimento que ele teve ao longo de anos. E eu acho que a série poderia ter aproveitado isso melhor, poderia ter deixado ele passar por esse desenvolvimento ao longo dos episódios, junto com a gente, sabe? E não tentar resolver isso muito rápido. E o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eu já fiz um vídeo inteiro só sobre isso e sobre os problemas que eu tenho com ele, então vou deixar linkado aqui no card e na descrição aqui embaixo pra você ir lá assistir. Inclusive, vou deixar também aqui linkado na descrição que, caso você não saiba, eu tenho um podcast de cultura pop com o Arthur Andrade do Bilheterama e a gente fala sobre cultura pop toda semana e lá tem vários episódios sobre vários dos conteúdos da fase 4 da Marvel. Então eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição se vocês quiserem ouvir opiniões mais aprofundadas, né, sobre todos esses filmes e séries. Tem muita coisa por lá. Mas em resumo, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura pra mim foi uma grande perda de oportunidade. Eu não acho que tem loucura de multiverso. Eu acho que o que eles fizeram com a personagem da Wanda foi péssimo, então pra mim foi um grande, grande erro. Definitivamente no meu ranking, assim, de coisas da fase 4, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura está em último lugar. Então, no final das contas, eu acho que a questão do multiverso, ela foi introduzida, mas ainda tá, né, meio que capingando. Vamos ver se em Quantumania, né, no Homem-Formiga 3, se a gente tem alguma coisa que amarre todas essas mitologias, ou se a gente vai ter só mais uma coisa jogada ali pra ficar mais bagunçada ainda. Eu espero que pelo menos até o final dessa saga do multiverso alguma coisa faça sentido, né, pra gente ter quem sabe, né, um encerramento de arco tão legal quanto foi o encerramento da Saga do Infinito. E bom, no geral, né, olhando pra trás, eu acho que eu gosto muito mais da fase 4 do que eu tava achando que eu gostava durante a fase 4. Eu acho que, especialmente no cinema, a gente teve muitos acertos. O único filme que eu realmente não gostei foi Doutor Estranho. E nas séries, infelizmente, teve esses problemas que eu já comentei aqui, que eu acho que tem muita série que começa muito bem e aí acaba caindo no meio do caminho, mas ainda assim teve muito mais coisas que eu gostei do que eu não gostei. Eu acho que ela é realmente uma grande introdução, né, pra essa questão do multiverso, mas também ela tá lidando muito com as consequências ainda da fase 3, né, colocando novos personagens, então é realmente uma fase muito introdutória, mas que tem coisas muito legais, tem tentativas muito interessantes, né, traz personagens novos, traz mais diversidade, então eu acho que ela é uma fase muito mais positiva do que negativa. E se você vai comentar aqui embaixo que você não gosta de lacração, não sei o que, sinto muito, eu acho que esse não é o canal pra você, porque pra mim realmente o progresso tem que seguir e a gente tem que ter realmente mais diversidade, mais mulheres, mais pessoas não brancas, outras culturas, a gente precisa olhar pra fora do nosso umbigo. Então, pra mim isso não é justificativa pra não gostar da fase 4. Então, assim, tirando Loki, Cavaleiro da Lua e Doutor Estranho, eu gosto de várias coisas. Eu acho que alguns dos meus filmes favoritos foram, com certeza, Thor, Amor e Trovão, Eternos, Shang-Chi, eu gostei muito, muito, muito. Homem-Aranha, claro, foi incrível. Nas séries, eu acho que Falcão e Soldado Invernal é incrível. What If é maravilhosa. Miss Marvel tem o melhor primeiro episódio da Marvel até hoje, mas infelizmente a série se perde ali no caminho, mas a Kamala é maravilhosa. Então, assim, tem muitas coisas positivas. E agora esperar realmente que no futuro a gente consiga ver mais desenvolvimento desses personagens, alguns que a gente não teve tanto assim, e ver se essa questão do multiverso começa a tomar forma. Então, o que a gente tem no futuro, né? O que vai acontecer aí na fase 5, que é o segundo ato da saga do multiverso. Vou até pegar meu celular aqui pra ler porque é bastante coisa. Então, em 2023, a gente tem 9 obras confirmadas até então. Lembrando que assim, né, eles deram algumas datas, mas eu nem vou falar data aqui porque eu acho que algumas coisas podem mudar no meio do caminho, muitas coisas mudaram. The Marvels mudou de data acho que já 4 vezes, então por enquanto, o que temos pro ano que vem iniciando aí a fase 5, a gente tem o Homem-Formiga 3, Quantumania,
que estreia, acho que é fevereiro, se eu não me engano, então esse eu acho que não muda a data, já tá muito perto. Depois a gente tem Guardiões da Galáxia 3, a gente tem The Marvels, que é a sequência de Capitão Marvel, segunda temporada de What If, segunda temporada de Loki, e a gente tem as novas séries Invasão Secreta, Echo, Ironheart, né, a Coração de Ferro, e Agatha Coven of Chaos, que é o spin-off de WandaVision focado na Agatha Harkness. Já em 2024 a gente tem 4 obras confirmadas, que são Capitão América 4, né, o primeiro filme do Sam Wilson, Thunderbolts, Blade e a nova série do Demolidor, Daredevil Born Again, que eu não vejo a hora, meu Deus. Então, por enquanto, é isso que a gente tem na fase 5. Então, eu imagino, né, que essas obras como Homem-Formiga 3, The Marvels, What If e Loki devem dar mais pano pra manga aí pra essa questão do multiverso, né? Mas de resto, assim, tem muita coisa que eu acho que vai ser naquela vibe mais pé no chão, né? Então a gente tem, por exemplo, Invasão Secreta, que já saiu o trailer, e dá pra perceber aquela questãozinha, assim, né, de Capitão América 2, Falcão e Soldado Invernal, aquela vibe bem pé no chão, né? Echo, que a gente já viu a personagem em Gavião Arqueiro, e eu acho que ela vai ser uma série mais séria também. Obviamente, Capitão América 4, Thunderbolts, Blade, Demolidor, eu acho que tudo isso deve ir pra uma pegada um pouco mais dramaticona, assim, não sei. Esse é o meu chute por enquanto. Eu tô surpreendentemente interessada em Homem-Formiga 3, especialmente pelo Kang, que vai ser, né, o grande vilão dessa saga do multiverso. Então acho que isso vai ser um filme bastante importante e quem sabe, né, deixa a gente mais animado aí pra essa saga do multiverso de uma forma geral. Mas é isso, gente. Eu não faço a menor ideia de quanto tempo ficou esse vídeo. Eu acho que ele tá bem longo, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa aqui sobre a fase 4. Deixa aqui nos comentários quais foram os seus filmes e séries favoritos. E deixa um like nesse vídeo se você gostou e compartilha com outras pessoas, que ajuda demais eu continuar produzindo conteúdo aqui pra internet com todo o amor, carinho e cuidado pra vocês, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal também, pra você não perder os próximos vídeos, e eu espero te encontrar aqui no próximo. Tchau!